Olá! Que bom, mais uma live na quarta-feira. Agora trazendo um novo livro. Quem mexeu no meu queijo? E é um livro fantástico, rapidinho de ler, mas que traz muitas reflexões para a gente. É um livro realmente antigo, mas super atual. E eu fiquei muito satisfeita quando a cliente colocou esse livro, né, como uma opção de falarmos aqui na live. E eu fiquei muito feliz porque é um livro, né, tão bacana e que eu já tinha até me esquecido da existência desse livro. Então eu pude resgatar aí também, né, essa belezura de livro, né? Então quero trazer aqui a importância desse livro, a trazer reflexões para a nossa vida, aquilo que nós fazemos com o que nós temos, com o que nós desejamos. Então, realmente é um momento para nós refletirmos a respeito do nosso queijo e o que nós vamos fazer nessa busca para encontrar novos queijos. Eu vou contar a história para vocês, né, do que fala essa questão do queijo. E a partir daí eu vou trazer reflexões. Pode ser que também no meio do caminho aí eu traga reflexões aí para vocês. Mas a história conta, né? São 4 personagens, 2 ratos e 2 duendes. E todos os dias eles iam pro posto C comer queijo. Então eles tinham, né, esse hábito, esse costume, essa rotina de comer o queijo no posto C. E foram comendo, super tranquilo, e comia, e estava ali se deliciando com aquele queijo. Só que os 2 ratos, eles perceberam algumas coisas diferentes ali naquele momento, naquele posto C. E essas mudanças fizeram com que eles tivessem um novo olhar para aquele lugar. Opa, mas o queijo aqui nosso está diminuindo. Nós precisamos ir para outro lugar, procurar novos queijos. E eles eram muito atentos, né, a esse ambiente. Enquanto que os 2 duendes, não. Eles só queriam aproveitar, né, aquele momento de usufruir, né, de apreciar aquele queijo. E ele trazia, né, uma frase, né, que ter queijo me deixa feliz. Então, eu vou falar depois com vocês, tá, gente? O que seria esse queijo? E aí, eles ficavam felizes, né, com esse queijo. E todos nós, gente, temos um queijo dentro da gente. Todos nós, porque o que seria esse queijo? Seriam sonhos, relacionamentos, projetos de vida, trabalho, metas para você conquistar alguma coisa. Então esse queijo é que faz com que a gente venha trazer esse movimento para a vida. Então, os ratos, eles perceberam que algo estava diferente ali naquele lugar. Então, eles foram buscar novos queijos. Enquanto que os 2 doentes continuaram nesse posto C e eles não perceberam que os queijos estavam acabando. Quando eles perceberam, eles começaram a ficar desesperados. Puxa vida, e agora? Né? Como é que nós vamos fazer? Já não tem mais o queijo. O meu queijo favorito é esse. Então eles começaram a trazer, né, esses questionamentos, mas também não saía muito do lugar, não. Aí um dos doentes, o Hall, ele começou a se questionar e a imaginar novos queijos, novos lugares, e ele começou a trazer reflexões para ele. E uma das reflexões que ele traz é o seguinte: quanto mais importante é o seu queijo para você, menos você deseja abrir mão dele. Então, se na sua história a sua casa é o seu queijo, se isso é importante para você, você não vai abrir mão desse queijo, dessa casa, desse sonho. Então, isso também é um ponto para nós refletirmos, né? Quando o duende escreve na parede isso, né? Quanto mais importante é o seu queijo para você, menos você deseja abrir mão dele. E querendo ou não, eles ainda estavam esperando que esse queijo aparecesse. Eles buscavam numa passividade, numa acomodação, que esse queijo ia aparecer de alguma forma. Enquanto os ratos estavam lá,
caminhando, né? Procurando realmente novos queijos, novos lugares. E aí, esse Hal começa a imaginar lugares e a caminhar nesse labirinto. E o que é esse labirinto na nossa vida, trazendo aqui para a nossa vida? É o caminho que a gente precisa percorrer, é o ambiente que a gente precisa viver. São caminhos que nós vamos precisar nos adaptar e nós vamos buscar, né, dentro desse labirinto, novos desafios. Eu não sei se vocês já brincaram de labirinto, né? São várias entradas, várias saídas, mas apenas um lugar de entrada vai levar para o lugar da saída. Então nós vamos bater, né, com a parede, a gente vai ir para um caminho sem fim, né? Não tem lugar ali para saída. Então esses labirintos, eles acontecem também na nossa história, né? Nesses movimentos que a gente precisa fazer em adaptar para encontrar um novo queijo, para encontrar uma nova casa, uma nova profissão, um novo exercício, um novo relacionamento. Então, vários movimentos que a vida vai trazer aí pra gente, tá? E aí, eles começam, né, o duende, o Hal, ele começa, né, a trazer a importância de movimentar, enquanto que o outro continuava naquele mesmo lugar, com medo, acomodado, passivo, esperando que o outro, né, venha fazer por ele. Então ele não buscava novos queijos, ele queria aquele queijo e ele esperava que o queijo aparecesse. E o amigo percebeu que ele estava com medo de sair daquele lugar, porque o lugar, gente, de acomodação na nossa vida, ele nos traz uma segurança, porque é algo que eu já sei. É algo que tá ali, olha, eu já tenho domínio sobre esse lugar. Então eu vou ter medo de buscar o diferente. Eu vou ter medo de ter que trazer um movimento e mudar. A mudança gera um medo na gente. Então esse, né, o duende, ele vai realmente ficar muito preso a esse passado, muito preso a essa acomodação. E aí, né, ele coloca, né, o Hal coloca assim: o que você faria se não estivesse com medo? Eu achei tão importante essa frase e tão importante para nós refletirmos. Quantas vezes nós estamos esperando um novo e a gente não busca por conta do medo? O medo que paralisa a nossa caminhada. Existe um medo que vai nos ajudar, que nos impulsiona a pensar diferente, a ir além desse lugar. E como que isso fica para a gente. Então, se nós, né, não tivéssemos medo, onde nós estaríamos hoje? Se nós não tivéssemos, né, a sensação de poder ter o poder no lugar da nossa acomodação, como é que nós estaríamos hoje? E uma outra, né, questão, né, que o Hal coloca é: cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Se você está num trabalho, num relacionamento ou alguma situação na sua vida que você precisa fechar esse ciclo, preste atenção. Às vezes você está num lugar caduco já, velho, e você precisa renovar. Você precisa trazer algo novo para você. Então, quando você presta atenção naquilo que está ficando velho para você, naquilo que está ficando desconfortável, naquilo que não te cabe mais, será que você está prestando atenção e agindo, fazendo com que busque novos caminhos, busque novos meios, onde você vai com a coragem, com a fé, com a esperança, com a segurança daquilo que é seu. E ele coloca: quando você vence o medo, você se sente livre. Então, olha só como que o medo, ele aprisiona a nossa história e a nossa vida nesse passado. E nós ficamos tão saudosistas, né? Nossa, ai gente, minha vida era tão boa. Ai, quando eu ficava lá no posto C era tão bom, né? Eu tinha tanta vida ali tão já consolidada. Mas a vida pede o movimento para que a gente não venha ficar caduco, tá?
E aí, ele volta, né, o duende, ele volta tendo como referência essas frases que ele escreveu no meio do caminho para buscar novos queijos. E ele volta e ele traz para esse amigo a importância. Olha, eu encontrei queijos pelo caminho, eu encontrei novos queijos, mas esse amigo, né, o outro duende, queria continuar nesse lugar. Ele escolheu ficar nesse lugar de novo, de trazer esse conforto, de trazer essa acomodação e de esperar que o outro faça por ele. Ô, gente, nós esperamos também, viu? Às vezes a gente quer que o outro faça pela gente. É algo que é só nós que podemos fazer. Então nós podemos nos identificar com esse também que fica, com esse duende que fica, tá? E queremos projetar em nós aquele duende que sai, que se arrisca, que vai com coragem, que traz a oportunidade para a sua história, que mesmo estando com medo, inseguro, né? Esse caminho vai me levar para onde? Ele não desistiu. E as frases que ele foi colocando ali no meio do caminho trouxeram essa força para ele, de prestar atenção no cheiro, né, de olhar as mudanças ao redor, da questão do medo, que o medo vai me paralisar, mas o medo também, ele traz, quando eu perco esse medo, eu também me torno livre. Então essas frases também trouxeram para esse doente uma força para continuar buscando novos queijos. E ele encontra vários queijos no caminho, ele começa a se adaptar em diferentes ambientes ali naquela história. E ali ele chega no posto N, que é um posto onde já estavam os ratos que buscaram, eles prestaram atenção antes dos doentes, como eu comentei na história com vocês, né? Eles perceberam que estavam diminuindo os queijos, então eles falaram assim, olha, a gente tem que ir procurar outro lugar, nós temos que fazer outra coisa. E aí, nesse movimento, os ratos já estavam procurando outros queijos em vários caminhos. E ali aquele duende, ele chega, ele encontra com esses ratos já, né, com a barriga estufada, ou seja, eles comeram bastante, eles estavam o quê? Satisfeitos. E era uma pilha enorme de queijo, era tanto queijo que ele nunca tinha visto na vida dele. E uma reflexão que pode trazer para a gente. Nós estamos presos ali naquele passado, nós estamos acomodados com aquela história, porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo de fazer diferente. E às vezes nós perdemos a oportunidade de viver mais e melhor. Quando ele chega no posto N, ele vê que tem várias opções de queijo e que existem muitos mais queijos do que antes naquele posto C. Então esse posto N traz uma visão diferente de como é importante nós prestarmos atenção, que nós precisamos mudar de queijo, que nós precisamos mudar de ambiente, que nós precisamos agir mesmo com medo, mas existem movimentos dentro da gente, valores dentro da gente que fazem com que a gente continue, que faz com que a gente realmente vá procurar novas mudanças, novas posturas diante daquilo que a gente deseja. E não ficar preso ali naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, para procurar resultados diferentes. Não, se a gente está fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, se aquele duende fica ali naquele posto C, esperando, né, que o queijo chegue, ele vai ficar esperando até morrer. Porque precisa ter o movimento dele. E é algo que esse livro traz, a importância de nós nos adaptarmos também com aquilo que é novo. Todo o nosso processo de crescimento é algo novo. E é essa novidade que nós precisamos trazer para a gente, como algo realmente que vai fazer com que a gente saia do lugar e que a gente procure realmente buscar aquilo que é válido para a gente. Qual é o nosso queijo? Então, a gente pode aprender com essa história várias coisas, tá? Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Eu acho que eu trouxe também reflexões durante, né, a lida, né, a contação da história, né, do queijo. Então, o Duende Hall,
ele percebe que é necessário se adaptar e buscar ativamente novas oportunidades de queijo para encontrar a felicidade. Então, esse movimento de se adaptar, de negociar, de flexibilizar, como que a gente precisa ter no nosso dia a dia para encontrar novos queijos, novas possibilidades, novas oportunidades para que a gente venha crescer. E ele aprende, gente, também que a mudança ela é inevitável e que é preciso deixar para trás o medo e a resistência para abraçar novas possibilidades. Será que a gente tem feito isso? Será que nós temos abraçado as oportunidades que chegam para a gente? Ou a gente ainda fica no medo, a gente fica meio ressabiado, a gente não se permite viver o bom, a gente não sabe o que é ter uma vida leve, a gente fica muito na ideia ainda do conflito, ou aquele medo, não, minha vida tá boa, hein? Nossa, daqui a pouco vai vir um desastre. Quantas crenças nós temos também dentro da gente que invalidam esse processo da mudança. Quantas crenças limitam as nossas próprias permissões por conta do medo, do fazer diferente, de ser reprovado, de ser julgado. Nós ainda olhamos muito para o olhar do outro. O que o outro vai fazer com a gente? O que o outro vai falar com a gente? Tá? Então, se você quer novas possibilidades de vida, você tem que entender que a mudança ela é inevitável. Se você quer emagrecer, a mudança é inevitável dos seus hábitos alimentares, dos seus exercícios físicos, da sua mentalidade. Se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa fazer uma mudança, gastar menos, procurar outros trabalhos, né? Procurar desenvolver uma inteligência financeira em você. Então, gente, são vários pontos, tá? Na nossa história, na nossa vida, que nós precisamos refletir, precisamos trazer como um ensino de que se a gente quer sair de um lugar, nós precisamos mudar. E qual que é a lição que traz o livro pra gente? A lição, né, que esse livro traz, né? Quem mexeu no meu queijo? Tem até uma moça que escreveu para mim, uma querida, escreveu para mim e falou assim: Jane, o autor desse livro é mineiro, né? Achei o máximo. Ai, gente, então o livro, né? Quem mexeu no meu queijo? Traz, né, que a mudança ela é inevitável e que é preciso estar disposto a se adaptar. Gente, mudar cansa. Procurar algo novo cansa. Ai, gente, vou ter que fazer, sério que vou ter que mudar nisso? Será que eu vou ter que conseguir fazer isso? Será que, né? Tantas coisas nós vamos colocar como um empecilho para crescer e para mudar. Então, nós precisamos ter a disposição, a coragem, a fé para conseguir fazer diferente, para conseguir alcançar aquilo que a gente tanto almeja, entendendo que é um processo. Não é o seu primeiro caminhar que vai dar certo, mas você vai continuar. É como se fosse um labirinto mesmo, né? A gente vai pegando aquela caneta lá naquele desenho. Opa, nossa, gente, fiz errado. Não é esse caminho aqui. Tem um traço aqui que não me permite ir. Então, deixa eu voltar e procurar um novo caminho. Por isso que eu acho legal a história desse labirinto, tá? Não é sempre que a gente vai de primeira encontrar a saída. E a gente vai buscar, né, novas oportunidades. Resistir à mudança apenas nos leva à estagnação e à insatisfação. As pessoas que resistem mudar e que estão acomodadas, apegadas a esse lugar, existe um nível de insatisfação muito grande. E essas pessoas começam a ficar chatas, reclamonas. São pessoas que estão ali, né, quase na amargura da vida, né? E esse lugar é porque uma pessoa está caduca mesmo. Ela se apegou, ela se acomodou tanto nesse lugar velho que ela ficou caduca, né? Ela não trouxe um renovo, né? Ela não trouxe uma oxigenação para a história de vida dela, né? Ela ficou muito ali naquele lugar mesmo, tá? De paralisia. E se nós não estivermos dispostos a trazer um novo lugar para a nossa história, nós vamos ficar caduco, nós vamos ficar insatisfeitos e nós vamos ficar aquele povo muquerela. E isso vai trazer também
não vai trazer, né, não vai permitir para a gente, né, esse crescimento, essa evolução. Então, como, gente, que trazer esse olhar dessas oportunidades vai permitir nós crescermos, nós evoluirmos, tá? E é tão importante isso, viu? A Fátima colocou aqui, um dos livros mais importantes que você me indicou no meu processo terapêutico. Ah, gente, que linda! Obrigada pela lembrança. Eu falei que é um livro tão importante, né? E que ele é tão simples, gente, mas ele traz tantas coisas para nós gerarmos mudança mesmo, crescimento, evolução, né? E olha como é que a Fátima trouxe, né? Um dos livros mais importantes. Então, olha que lindo, né? É algo que marcou mesmo a história de vida dela, né? Que bom, Fátima. Eu fico feliz por isso, viu? E como que é tão importante, né, gente? É um livro que marcou e marca esse processo da nossa mudança. Então, a mudança a gente precisa mesmo de muita coragem, de muita ousadia para fazer com que a vida venha acontecer. E eu vou começando a ter muito mais autoridade, muito mais responsabilidade pelas minhas escolhas, tá? Eu vou colocar realmente minha cara para bater aqui nessa história, tá? E a história nos ensina a não ficarmos presos ao passado e assim olhar para o futuro com a coragem, com a determinação e com esse otimismo. Então, quando a gente está preso ao passado, a vida não vai caminhar. Ela caminha quando nós olhamos o quê? Para frente. E nós precisamos ter esse entendimento, essa consciência e essa responsabilidade. Aquilo que eu escolho, eu vou viver a consequência. Aquilo que eu escolho é para eu crescer, é para eu evoluir como pessoa, como profissional, como mãe, como filha, como irmã, tá? Então eu vou buscar ser uma pessoa melhor. Então esse processo requer da gente muita autoridade, muito posicionamento e muita disposição, tá? Então, olha só, gente, olha que legal as frases que o livro traz também pra gente trazer como reflexão no nosso dia a dia. A mudança ocorre, continuam a mexer no queijo, tá? Então, a mudança ela vai acontecer constantemente e nós temos que trazer, sim, essas mudanças pra gente, porque é algo inevitável. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Então, os ratos, né, eles começaram a perceber que algo não estava bom. Então, o que eles fizeram? Antes do queijo acabar, eles procuraram novos queijos, tá? Então, nós temos que estar aqui muito no real. Eu acho que os ratos estavam muito no real, prestando atenção muito nesse ambiente, enquanto os duendes não, eles só estavam usufruindo. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. Então preste atenção nas suas relações, nos seus ciclos, no seu trabalho. Às vezes são relações que precisam ser fechadas, né? Ciclos que precisam ser fechados para que o novo aconteça. Igual na história, né? Ali o duende, ele começou a perceber o tanto de queijo que tinha no posto N e a variedade de queijo. Ou seja, ele largou aquilo para trás para experimentar o melhor. E às vezes nós não nos permitimos experimentar o melhor que a vida tem pra gente. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, daquilo que está no passado, mais rápido pode saborear o novo. Então eu preciso fechar aquele ciclo do passado para que o novo venha acontecer. Eu preciso resolver questões, relacionamentos, dificuldades lá atrás. Para quê? Para que as coisas novas venham acontecer. Saia do lugar assim como o queijo. Se ficar no lugar, não vai adiantar. Você ficar no lugar, você vai continuar nesse lugar, reclamando, insatisfeita, chata, chorosa, acomodada, tá? Então, se você quer realmente trazer mudança para você, saia do lugar. Aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e do novo queijo.
como nós aprendemos sobre nós nesses processos de mudança. Quantas características nós vamos aprender sobre nós. Às vezes a gente nem sabia que a gente era tão corajosa assim, às vezes nem sabia que a gente tinha essa força, essa disposição para buscar algo novo. Mas esse processo de apreciar a mudança, apreciar o caminho, isso também traz uma autopercepção sobre você. Esse autoconhecimento vai te levar por um caminho muito mais assertivo e muito mais de evolução. Então, aprecie o seu momento. Esteja preparado para mudar. Rapidamente, muitas vezes, continue mexendo no queijo. Então, não ache que você vai fazer só uma mudança na sua vida. Não, gente, nós vamos fazer muita mesmo, tá? E nós precisamos ter essa capacidade de adaptação e de readaptação, tá? E de trazer esse movimento da mudança e de como ela é importante. Como isso faz com que nós venhamos crescer, desenvolver, evoluirmos como ser humano, como profissional, né? Eu acho que como ser humano, acho que abarca todas as situações, todas as áreas da nossa vida. Então não tenha medo da mudança. Não tenha medo de se despedir do velho, de deixar o velho onde ele precisa estar. Que o medo não seja essa prisão na sua história, mas que quando nós olhamos para o medo e entendemos e agradecemos pela presença, pela proteção, mas que você possa seguir adiante para que você venha ser livre e fazer as suas próprias escolhas com responsabilidade. Então é isso que eu quero trazer para vocês, a importância desse livro, dessas histórias, que é algo que parece tão simples, mas que pode impactar aí a sua vida, como aí aconteceu na história da Fátima que ela trouxe aqui pra gente, tá? Queridos, muito obrigada pela presença, espero ter contribuído aí um pouquinho aí, né, com a sua história, contribuído um pouquinho para ampliar a sua consciência, te dar coragem para procurar aí novos queijos, novos lugares, tá? Para que você venha realmente usufruir daquilo que é bom e belo, tá? Daquilo que pode ser realmente um lugar de muita satisfação e de muita conexão com você. Nós precisamos, como seres humanos, nós precisamos desse mundo interno, dessa conexão. E quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu presto atenção nessas histórias, mais eu me dou a possibilidade de fazer diferente, de fazer mais e melhor, tá? Não tenham medo. Tenha a coragem, a ousadia dentro de você, para você experimentar sempre as boas novas que estão aí para você. Não fique comendo a migalha, tá? Tem um lindo banquete aí para você usufruir, tá bom? Gente, um beijo grande no seu coração, obrigada pela presença, viu? É sempre muito bom estar aí com vocês. Daqui a pouco eu vou colocar de novo ali um post que eu vou falar sobre o novo livro que eu vou falar na quarta-feira que vem. E eu acho que muita gente vai gostar, tá bom? Oi, Bel! Obrigada pela linda partilha, por mais movimentos. Deixa o outono soprar. Isso mesmo. O outono é uma estação linda, né? A minha preferida. Obrigada, viu, Isa, pela presença também. Tá joia? Muito movimento aí pra sua vida. Gente, fiquem com Deus, uma excelente semana. E até quarta-feira que vem com um novo livro aí, bem bacana pra gente, tá bom? Um beijo no coração.